Bom dia a todos. Live do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos dos Idosos do Estado do Paraná. Hoje, no dia 18 de setembro de 2020, com início às 11 da manhã. Restituição de direitos das pessoas idosas no Brasil. Trata-se de mais um evento apoiando a tramitação em regime de urgência e a aprovação do PDL 454 de 2019 junto à Câmara dos Deputados. É uma iniciativa conjunta da Rede de Conselhos de Pessoas Idosas da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, com o apoio do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Idoso do Paraná. Contextualizando, o PDL 454 de 2019, de autoria do deputado Chico D'Angelo, objetiva a sustação do Decreto 9893 de 2019, que destituiu o colegiado legitimamente eleito do Conselho Nacional da Pessoa Idosa, o CNDI, e também o reestruturou, trazendo assim uma grave violência institucional às pessoas idosas de todo o nosso país e também ao restante da população. O projeto de decreto legislativo, o chamado PDL 454 de 2019, já tramitou pela Comissão do Idoso na Câmara dos Deputados, chamada CIDOSO, com um relatório muito favorável à sua aprovação. Agora deve ser pautado e levado à votação e aprovação na Câmara dos Deputados. E, para tanto, preparamos essa live para um maior esclarecimento. Teremos a presença do senhor Jorge Ney Neves, presidente do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso do Estado do Paraná, também da senhora Adriana Oliveira, vice-presidente deste conselho, e de Lúcia Secote, representando a rede de conselhos da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Passo a palavra agora à senhora Lúcia Secote. Obrigada, Carol. Bom dia a todos, bom dia, Jorge, bom dia, Adriana. É um prazer enorme estar com o colegiado, né, do Paraná, com o Conselho Estadual dos Direitos, né, do Idoso do Paraná, até porque é minha terra natal, né, como paranaense. É um grande prazer, né, saber de todo o trabalho que vem sendo realizado em prol das pessoas idosas, inclusive da minha mãe, que mora no Paraná, né? Então é um motivo de grande alegria. E também da Pastoral da Pessoa Idosa, né? Sede nacional nossa é em Curitiba, e eu, né, com muita honra, né, já representei no colegiado aqui de Campinas, no colegiado municipal, também, né, referência no colegiado estadual aqui de São Paulo e no nacional, né, que eu estava presidindo, representando justamente a Pastoral da Pessoa Idosa. Então, né, é um motivo de grande alegria poder estar com vocês. E também gostaria de começar, Jorge, com uma pequena provocação, né? Porque, como a Carol trouxe na introdução, nós estamos aqui em virtude de um PDL, né, um projeto de decreto legislativo, que pede a sustação do decreto, né, 9893, que destituiu um colegiado eleito. E essa semana nós tivemos no dia 15, no último dia 15, o Dia Internacional da Democracia, né? E a nossa Constituição é guardiã, né, da democracia. Então, antes de passar a palavra para você, eu já passo com essa provocação, né? Como colegiado estadual, como está sendo dado o controle social em âmbito estadual e como vocês, como colegiado estadual, têm visto toda a destituição que aconteceu com o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Seja bem-vindo, né, como presidente desse relevante colegiado, e seja bem-vindo também, Adriana. É importante também dizer que você é presidente representando a sociedade civil e a Adriana é vice-presidente representando o governo do Estado do Paraná. Então, sejam bem-vindos e é com você, Jorge. E essa provocação já de início. Bom dia, Lúcia. Bom dia, Adriana. Bom dia, Carol, que agora está nos bastidores aí da nossa live. A todos os internautas e as internautas que nos acompanham nesse dia. Quero dizer que para mim é uma satisfação muito grande poder estar compartilhando aí junto com a Adriana dessa representação do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso do Paraná, o CEDI Paraná. A Lúcia tem sido já uma grande parceira dos nossos trabalhos aqui no estado, né? Também porque é paranaense, né, Lúcia? Mas
mas ela tem sido uma grande parceira do Conselho Estadual. Nós já tivemos algumas oportunidades de estarmos juntos com a Lúcia, né? Inclusive numa conferência municipal, né, Lúcia, ano passado na cidade de Cascavel, nós tínhamos ali o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, o presidente do Conselho Estadual e a presidente do Conselho Nacional. Então, nós, mesmo sem combinar, a gente conseguiu reunir, né, na cidade de Cascavel as 3 esferas de conselhos ali, de representação de conselhos, e a Lúcia também participou conosco numa reunião ampliada do CEDIU ano passado na cidade de Pinhais, que nós realizamos. Então, para nós sempre é uma honra poder estar trocando experiências, trocando informações, fazendo um trabalho colaborativo. É o Conselho Estadual dos Direitos do Idoso do Paraná, criado ali em 1997. Ele já vem com uma longa trajetória de trabalho em defesa dos direitos da pessoa idosa. Nós temos ali um grupo de conselheiros e conselheiras, são 24 conselheiros da sociedade civil e 24 conselheiros governamentais, e nessa gestão 2019, 2021, a presidência ela está sobre a responsabilidade da sociedade civil, da qual eu faço parte, e temos aí a Adriana, que é a nossa vice-presidente, e também chefe do Departamento da Política da Pessoa Idosa, na Secretaria da Justiça, Família e Trabalho. O Paraná tem 399 municípios. Dos 399 municípios, nós temos 391 municípios com conselhos municipais de direitos da pessoa idosa. Então, para nós, é significativo e muito importante o trabalho que o Conselho desenvolve, porque ele já né, o controle social, a participação democrática já é uma das nossas garantias constitucionais desde 1988. Né? E a política da pessoa idosa, ela vem de uma construção, né, desde da criação da Política Nacional do Idoso. No Paraná também nós temos hoje, né, estamos na construção do 2º Plano Estadual, também com uma tentativa, né, com uma necessidade de fortalecer a política da pessoa idosa, da garantia de direitos, do cumprimento do Estatuto do Idoso. Então, mais do que nunca, nós precisamos não só que o nosso Conselho Estadual esteja fortalecido, mas nós temos trabalhado bastante também para o fortalecimento dos Conselhos Municipais de Direitos da Pessoa Idosa, porque são eles, na verdade, que executam, né, que acompanham, que deliberam sobre a política da pessoa idosa lá no município, né, dentro das especificidades de cada um dos municípios que nós temos aqui no estado. Né? O estado é um estado relativamente grande, né, com um número significativo de municípios, né, que tem aí uma diversidade econômica, uma diversidade cultural, uma diversidade regional bastante grande. Então, é claro que nós, enquanto Conselho Estadual, nós procuramos deliberar sobre ações, né, sobre propostas, sobre uma política estadual que atenda a população idosa, mas sem dúvida nenhuma, sem o trabalho dos conselhos municipais, sem o fortalecimento dos conselhos municipais, não há como, né, o nosso trabalho ser efetivo, né? Da mesma forma que nós entendemos também, enquanto Conselho Estadual, né, da necessidade da existência de um Conselho Nacional dos Direitos do Idoso fortalecido, plenamente operante e representativo, de fato, né? Onde você tenha a participação do segmento governamental, representado pelos ministérios, pelas secretarias nacionais, né, da mesma forma que atendam também às especificidades do nosso país, que é tão grande, né, que é tão diverso, né, que precisa e que carece de uma atenção especial na política da pessoa idosa, tendo em vista que nós somos um país e que está em processo de envelhecimento rápido e contínuo, né, seguindo a mesma demanda aí, seguindo a mesma condição mundial, que também vem no processo de envelhecimento cada vez mais acentuado, mas que ainda nós não temos, né, no nosso país, nós não temos ainda uma garantia efetiva do cumprimento do Estatuto do Idoso, e podemos dizer, Lúcia, que nesse momento a própria pandemia, ela agravou ainda mais as condições de vulnerabilidade das pessoas idosas. Então, nós aqui no estado do Paraná temos tido essa preocupação do atendimento do idoso, principalmente agora nesse momento da pandemia,
Em relação também aos nossos idosos institucionalizados aqui no Paraná, nós temos feito um trabalho em parceria com o Departamento da Política da Pessoa Idosa, que está sob a responsabilidade da Adriana, né? A Adriana tem sido aí uma grande parceira também do Conselho Estadual, né? É a nossa vice-presidente, mas nós temos conseguido, enquanto sociedade civil e enquanto gestão, nós temos conseguido fazer um trabalho de um bom diálogo, né? Justamente porque nós entendemos que o Conselho Estadual ele é muito importante, né? E gostaria de afirmar também que o próprio nome, né, que vocês utilizam, que é o nome de rede, eu acho que exemplifica muito bem, eu acho que é a questão bem importante, penso eu que é a questão bem importante que nós precisamos nesse momento, diante da conjuntura, diante do contexto que nós estamos vivendo, que é o fortalecimento do trabalho de rede, né? Nós só temos um conselho estadual fortalecido se nós estabelecermos redes de diálogo, redes de participação com outros órgãos, com outras instâncias, né? Então, o Conselho Estadual do Paraná vem buscando também o fortalecimento dessas redes, para que nós não sejamos aí, né, só mais um colegiado, mas um colegiado de fato deliberativo, participativo, que acompanha, que fiscaliza, né, e que ajuda a construir de fato uma política estadual da pessoa idosa de uma maneira bastante efetiva. Temos aí o nosso Fundo Estadual dos Direitos do Idoso, o FIPAR, né, do qual ali nós temos os recursos que são oriundos aí das doações, principalmente do imposto de renda de pessoas físicas, pessoas jurídicas, né, que tem nos auxiliado bastante para que a gente possa deliberar recursos de alcance dos municípios, dos conselhos municipais, das entidades e para as próprias ações desenvolvidas pela Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, como no caso agora da pandemia, nós tivemos a deliberação de R$1 milhão para a compra de EPIs, de insumos para as instituições de longa permanência aqui no estado do Paraná, para atender as necessidades dessas instituições nesse momento de pandemia. É um trabalho árduo, é um trabalho contínuo, é um trabalho necessário, mas justamente nesse fortalecimento das redes de interlocução, justamente nesse fortalecimento das redes de trabalho, é que nós temos conseguido avançar em grandes aspectos, avançar em vários sentidos, e o Paraná, como você bem sabe, né, Lúcia, o estado do Paraná tem aí um certo protagonismo, uma certa vanguarda, e uma série de ações relacionadas à política da pessoa idosa. Então, nós estamos buscando, né, um trabalho efetivo nesse sentido, né, que é garantido aí pela nossa Constituição Federal, garantido pelo próprio Estatuto do Idoso. Então, temos um colegiado bastante comprometido, tanto por parte do segmento da sociedade civil, quanto por parte do segmento governamental, né? Nesse momento de pandemia, nós temos as nossas reuniões presenciais, elas foram suspensas desde o mês de março, mas o trabalho do Conselho Estadual ele não parou. Pelo contrário, o trabalho do Conselho Estadual do Paraná, ele avançou ainda mais, porque aí, claro, nós tivemos que nos adaptar também a essa nova realidade virtual, né? As nossas reuniões, desde o mês de abril, elas estão sendo virtuais, mas nós temos trabalhado bastante, o nosso conselho tem sido muito participativo nesse momento, e temos orientado os nossos conselhos municipais para que também não deixem, né, de realizar as suas plenárias, não deixe de realizar as suas deliberações, e que para que isso aconteça também de uma forma virtual, de uma forma remota, garantindo a segurança e a integridade das pessoas idosas. E tanto que na próxima semana, o nosso Conselho Estadual vai estar reunido em plenária, desde a segunda-feira, com o trabalho das nossas comissões permanentes, e na quarta e quinta-feira, novamente, com a nossa reunião plenária do CEDI, do qual a própria Lúcia nos deu a honra de participar, né, na nossa última reunião ali que nós realizamos no mês de agosto, de forma virtual. A Lúcia nos deu a honra de participação, né? Que acho que foi o aspecto positivo, né, dessa virtualização, é que a gente consegue reunir pessoas de diferentes lugares, né, ao mesmo tempo, podendo discutir, podendo deliberar, que eu acredito que essa forma de trabalho, ela também veio para ficar, né, após esse momento de pandemia, e que a gente possa utilizar isso da melhor forma possível. Essa é uma questão importante que você traz, Jorge, da questão da virtualidade, né, das reuniões. Assim, o que eu penso é o seguinte: nós, como colegiado, a gente não pode abrir mão
né, da participação, da presença na discussão, porque a gente sabe que engrandece ainda mais. Mas se a gente pensar numa questão híbrida, né, os conselheiros participando fisicamente, assim que for possível, pós-pandemia, e outras pessoas como eu, né, como quando eu participei com vocês, virtualmente, isso a gente sabe que já vinha acontecendo, e agora só ficou, vamos dizer assim, mais destacado diante da pandemia, né? Agora, o que é uma outra questão importante, que quando eu fiz a provocação que você falou, indiretamente, quando você fala da importância do colegiado, é porque o sistema democrático, né, por isso que eu fiz a provocação, né, que essa semana a gente comemorou, né, celebrou o Dia Internacional da Democracia, e o sistema democrático, ele exige, né, o prevê e exige, vamos colocar assim, e prevê o controle social, o controle popular. Então, quando a população participa, como nós, né, eu, você, entre tantos outros conselheiros representando a sociedade civil, a gente está simplesmente dizendo que a democracia está forte, a democracia está presente. Agora, quando esse processo democrático ele é vilipendiado, quando ele é destituído, quando ele é escolhido pelo governo, ele perdeu a essência de controle social. Então, é por isso que comemorar o Dia Internacional da Democracia e lembrando da presença dos colegiados no Brasil, nós somos referências, né? Já fomos mais, né? Porque agora a gente, infelizmente, a gente teve até que o ano passado, em setembro do ano passado, nós tivemos que fazer, né, uma apresentação, né, nos Estados Unidos, justamente dizendo, né, dessa descontinuidade do controle social em nosso país. Então, isso é importante que a sociedade entenda que o que a gente está lutando como colegiado nacional, estadual e municipal é só dizendo, olha, para existir democracia, nesse sistema democrático que nós escolhemos para o nosso país, é importante que o controle social esteja presente. Então, quando você traz de 399 municípios, 391 com o Conselho Municipal, isso faz do Paraná um estado forte nesse controle social. E é esse grande desafio que eu quero também perguntar para você, como o CEDI Paraná tem trabalhado com esse grande desafio de acompanhar, de direcionar, né, nas discussões, acompanhar os debates nesses 391 municípios. Então, essa é uma questão importante. Eu sei que você esteve presente em diversas conferências municipais, né? Vocês estiveram, né, como CEDI, inclusive você citou de Cascavel, né, e foi realmente muito bonito, porque nós estávamos lá, as 3 esferas do controle social unidos, e para mim, particularmente, porque eu fui criada em Cascavel, né? Então, foi uma imensa alegria poder acontecer isso justamente no município, né, que eu me criei, que eu estudei. Então, de certa forma, eu me sinto também, como eu falei lá na conferência municipal, né, agradecida e honrada, e é meu dever retribuir a essas instituições que me deram o que eu tenho hoje, que é a educação. Então, como que o CEDI tem vivido esse momento de pandemia, né, como você falou que é uma fase, né, um momento difícil, esse grande desafio de acompanhar os 391 municípios com Conselho Municipal? Como que vocês têm atuado? Qual que tem sido a estratégia do Conselho Estadual do Paraná? Antes de responder a sua pergunta, né, eu gostaria de dizer que na nossa história política do Brasil, nós temos diversos momentos de altos e baixos da nossa democracia. Geralmente, né, cita-se ali a ditadura de 64 a 85, mas nós tivemos outros momentos bem anteriores também, do qual a nossa democracia ela esteve sob risco, né? Porque, por incrível que pareça, né, você tem alguns segmentos, você tem alguns setores políticos
que não lidam muito bem com a democracia, que não sabem lidar muito bem com a participação popular, né? Do qual a nossa própria Constituição, chamada de Constituição Cidadã, ela garante, né, esse direito aí a partir de 1988. Então, os conselhos de direitos, eles têm sim um papel deliberativo, eles têm sim um papel fiscalizador, e muitas vezes eles incomodam o poder público, né? Justamente por esse caráter propositivo de ações, deliberativo e de fiscalização do trabalho do poder público, né? Porque aí você não pode simplesmente tomar medidas arbitrárias, você não pode simplesmente desenvolver medidas assistencialistas, imediatas, né? Você precisa, de fato, construir um trabalho de política pública, de política social, né? Isso é um trabalho de construção do qual os colegiados, sejam eles na área do idoso, na área da assistência, criança e adolescente, na área da garantia de direitos, eles têm essa finalidade, eles têm essa função de acompanhamento do poder público. Por isso que muitas vezes não é do interesse do prefeito, dos governadores, né, dos presidentes, né, que se tenha, né, conselhos participativos, deliberativos que funcionem na sua efetividade, né? Mas é justamente esse aspecto que eu gostaria de destacar. A nossa participação cidadã, ela também se faz nesses espaços, né? Porque muitas vezes o indivíduo ele acha que a sua cidadania se resume a ir para a urna a cada 2 anos, né? Seja nas eleições municipais, seja nas eleições estaduais e a nível federal. Mas, pelo contrário, a nossa cidadania ela se exercita todos os dias, em todos os espaços, em todos os momentos. E os conselhos eles se estabelecem como um espaço democrático onde o cidadão, a pessoa, ela tem a garantia, né, de poder usar da sua voz, né, do seu direito de participação para reivindicar o seu direito, seja no qual aspecto for ele. No nosso caso, especificamente, nós estamos falando da pessoa idosa, né? E temos aí um grande desafio no estado do Paraná, Lúcia, porque nós temos 399 municípios, já alcançamos aí 391 municípios com conselhos municipais, esperamos alcançar a totalidade dos nossos municípios com conselhos municipais de direitos da pessoa idosa, né? Nós tivemos 391 municípios realizando conferências municipais, né? Então foi um número assim para nós bastante expressivo, né? Quero dizer que, né, o CEDI, desde 2017, por meio de uma deliberação, né, nós conseguimos fazer um repasse de recursos no valor aí de mais de 12 milhões de reais aos fundos municipais dos direitos da pessoa idosa. Isso foi muito importante, porque nós conseguimos garantir uma certa autonomia de trabalho para os conselhos municipais, que conhecem a sua realidade, que conhecem, né, as suas dificuldades, que sabem qual é a necessidade da construção de uma política efetiva de atendimento à população idosa. Então, através do repasse desses recursos, nós tivemos ações muito importantes, ações muito criativas, ações muito específicas ali que cada município, cada conselho desenvolveu por meio, né, de um plano de execução desses recursos. Claro, se nós tivéssemos mais recursos, nós deliberaríamos mais recursos, mas dentro da medida daquilo que cada conselho municipal recebeu, fizeram bons trabalhos, boas ações de atendimento. Nós recebemos, assim, o relato de diversas experiências de todos os cantos do estado do Paraná, de um atendimento muito significativo por meio desse recurso que foi passado por meio, né, do fundo estadual para os fundos municipais. Isso ajudou também no trabalho de fortalecimento dos conselhos municipais, de empoderamento dos conselhos municipais, que tinham aí a disponibilidade de um recurso para poder planejar, para poder executar, de atendimento à população idosa dentro de cada um dos municípios que, né, fizeram aí o uso desse recurso. Tivemos, como eu falei para você, essas 391 conferências, eu pude participar de algumas, a Adriana também participou de várias conferências aí pelo estado do Paraná, né? E foi muito importante essa troca,
né? Foi muito importante essa troca de experiências, né? Essa interação que houve entre nós do Conselho Estadual e os conselhos municipais. Eu fui muito bem recebido em todos os municípios, né? A gente sentia aquela satisfação das pessoas em ter alguém do Conselho Estadual representando, né, naquela ocasião, na conferência municipal, e a pandemia meio que acabou suspendendo esses nossos encontros presenciais, essas nossas viagens, né? Mas é sempre muito importante a gente poder estar junto do município, junto dos conselhos municipais, né? Porque eles se sentem reconhecidos, eles se sentem valorizados. Da mesma forma que nós, né, também, à época, quando nós tivemos ali a ocasião da Lúcia participando conosco em Cascavel, né? Nós, enquanto Conselho Estadual, nós tivemos ali a satisfação de tê-la como presidente do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso. Para nós também era uma honra, tenho certeza que da mesma forma para outros estados também era essa presença. Então, esse trabalho de articulação entre as 3 esferas de controle social, ela é muito importante. Né? Não é porque nós somos conselho estadual que nós deliberamos, decidimos aleatoriamente sozinhos. Pelo contrário, nós precisamos do trabalho dos conselhos municipais que fazem um trabalho lá na base. Da mesma forma que nós, conselhos estaduais de direitos do idoso, também precisamos de um conselho nacional forte, atuante, deliberativo, representativo. Tá? Então, nesse aspecto, né, essa articulação entre as diferentes instâncias aí de controle social, ela é muito importante. Por isso que no estado do Paraná, nós estamos com a preocupação agora da capacitação dos nossos conselhos municipais, estamos desenvolvendo um programa de capacitação para todos os 391 e queremos chegar aos 399, a totalidade, né? Um programa de capacitação do qual a Adriana ela vai poder comentar mais, né, à frente mais um pouquinho sobre essas ações que ela vem desenvolvendo enquanto vice-presidente do conselho e principalmente enquanto chefe do departamento, né? Nós temos essa preocupação porque a rotatividade dos conselhos ela é bastante grande, né? Geralmente a cada 2 anos você tem a troca dos conselheiros e muitas vezes o conselheiro chega para participar de um conselho sem ter muita noção de qual é o trabalho efetivamente que ele vai desenvolver, né, como conselheiro. Então, estamos com essa preocupação, né, de capacitação contínua e permanente dos nossos conselheiros estaduais e principalmente dos nossos conselhos municipais, né? Temos aí no Paraná 22 escritórios regionais que representam a Secretaria de Justiça, Família e Trabalho, né? Por meio desses escritórios regionais também são feitas reuniões com esses escritórios regionais, por quê? Porque os escritórios regionais da Sejuf, eles são os braços da Sejuf que alcançam todos os cantos do estado. Então, os escritórios regionais, eles têm um contato mais direto com os municípios, com as secretarias municipais de assistência social, que geralmente é onde está alocado ali o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, né? Os escritórios regionais também têm um contato mais direto com os conselhos municipais, então temos feito, né, tanto nós por parte do Conselho Estadual, quanto a própria Adriana por parte do departamento, realizado diversas reuniões com esses escritórios regionais e o trabalho deles tem sido muito importante para alcançar a totalidade dos nossos municípios, a totalidade dos nossos conselhos, inclusive nesse momento de pandemia, né? Nós realizamos aqui no estado do Paraná diversas lives, realizamos diversas videoconferências que também foram muito importantes para aproximar o trabalho dos conselhos municipais, para orientar os conselhos municipais nesse momento de pandemia, né? Para orientar as nossas instituições de longa permanência em relação ao recebimento de recursos, em relação ao recebimento de IPIs, em relação aos cuidados necessários. Nós temos tido aí uma parceria muito grande e muito significativa também da Secretaria Estadual de Saúde aqui do Paraná, né, que tem feito um trabalho parceiro com a Sejuf e com o Conselho Estadual dos Direitos do Idoso. Nós temos tido também um trabalho de parceria significativo com o Ministério Público aqui do Paraná, por meio do CAOP Idoso, né, com a doutora Rosana, que tem sido aí uma grande aliada do Conselho Estadual, tem participado de todas as reuniões plenárias do nosso Conselho Estadual. Então, justamente nessa soma de esforços, nesse trabalho intersetorial, nesse trabalho interdisciplinar, é que a gente vem construindo essa rede de fortalecimento da política da pessoa idosa, que a gente vem demonstrando a importância e a relação necessária que se tem
da existência de um conselho ativo, participativo, não só a nível do estado do Paraná, mas também nos municípios, né? E como já mencionamos aqui, a pandemia trouxe diversas fragilidades, diversas dificuldades para a pessoa idosa, e nós, enquanto um colegiado, né, que busca garantir o direito da pessoa idosa, né, a garantir o cumprimento do Estatuto do Idoso, a gente tem trabalhado muito nesse aspecto, né, na superação dessas dificuldades que a pessoa idosa vem enfrentando, não só para aqueles idosos que estão institucionalizados, mas também para os demais idosos aqui no estado do Paraná, que tem uma necessidade significativa, né, de atendimento, né, sobre qualquer aspecto. Então, temos recebido aí o contato de diversos municípios. Nós temos recebido o contato de CREAS, nós temos recebido o contato de CRAS, nós temos recebido o contato dos conselhos municipais pedindo orientação, e nós temos aí buscado estabelecer essa rede de comunicação, essa relação de comunicação, para ajudar, né, a trazer, né, em evidência essa pessoa idosa de uma forma de garantia do seu direito, né, tendo em vista que a pandemia ela trouxe o idoso em evidência por conta de que no estado do Paraná, pelo menos, né, boa parte dos óbitos que nós tivemos na pandemia estão relacionados a pessoas idosas. Então nós estamos buscando e precisamos buscar ainda mais, né, que esse idoso esteja protegido, que esse idoso esteja garantido em seus direitos, né, em todos os seus aspectos. E para isso, né, nós também temos um canal significativo e importante aqui no estado do Paraná, que é fruto do trabalho do Conselho Estadual também, que é o nosso Disque Idoso Paraná, né, que tem nesse momento de pandemia, a Adriana, ela está, né, hoje na chefia do departamento, onde o Disque Idoso ele está alocado, né, o Disque Idoso no Paraná tem feito um trabalho significativo e muito importante, né, o Conselho Estadual tem buscado trabalhar para o fortalecimento desse canal de comunicação, do recebimento de denúncias, não só do recebimento de denúncias e do acompanhamento de denúncias, mas também é um canal importante de orientação dos nossos idosos aqui no estado, principalmente nesse momento de pandemia, porque muitos idosos têm buscado, via Disque Idoso Paraná, orientações em relação aos aspectos também da saúde, dos cuidados, né? Nós temos feito um trabalho importante também, que é, né, a elaboração e a publicação de cartilhas, né, de manuais de orientação, financiados aí com recursos, né, do Fundo Estadual, por um trabalho articulado entre o Conselho Estadual e o Departamento da Pessoa Idosa. Então, todos esses materiais, eles também são importantes, porque a orientação também ela é significativa para as nossas pessoas idosas, né? A orientação também é um trabalho de prevenção, né, que é muito importante. Antes de que a violação aconteça, a orientação ela pode ser significativa para evitar, inclusive, que se chegue a uma situação de violação de direitos, né? Então, temos trabalhado, Lúcia, em várias frentes, como eu disse para você, não tem sido um trabalho fácil, acho que ninguém jamais imaginou passar por essa situação da pandemia, como nós estamos vivenciando. Mas eu sempre digo, né, para a Adriana, inclusive, fomos nós, as pessoas escolhidas nesse momento, para estar fazendo a diferença, né, seja à frente do Conselho Estadual, né, seja à frente de um Conselho Municipal, ou seja, de qualquer órgão, de qualquer instituição, nós, nesse momento, fomos as pessoas eleitas, né, para poder estar fazendo a diferença e garantindo, né, que a pessoa idosa aí, ela possa ter uma vida de qualidade, uma vida de garantia dos seus direitos que são constitucionais, que são, né, referendados ali pelo Estatuto do Idoso, né? E eu sempre digo assim, as nossas ações, aquilo que nós fazemos, salvam vidas. E muitas vezes nós nem sabemos que uma pequena ação, que uma pequena deliberação, né, ela está salvando a vida de um idoso que está lá na ponta. Muitas vezes nós nos damos conta disso, mas o nosso trabalho também como está preconizado lá no artigo 5º da nossa Constituição Federal, que dentre tantas garantias de direitos, o primeiro deles é o direito à vida, né? E o trabalho de um conselho estadual, o trabalho de um conselho municipal, o trabalho de um conselho nacional é esse. Dentre tantos outros direitos garantidos pela Constituição, garantidos pelo Conselho do Idoso, o nosso trabalho primordial, sem dúvida, é o do direito à vida. E é importante ressaltar também que todo esse trabalho realizado pelos colegiados, como você traz muito bem, Jorge, ele é um trabalho apartidário. Então, o colegiado ele não pode ser usado
como plataforma de partido, seja ele qual for. Então, isso também é importante que a população entenda que esse espaço ele é público, ele é um espaço democrático e ele é um espaço apartidário. Então, quando se tem esse espaço, esse direito garantido, você tem realmente o controle social, né, a essência do controle social. E antes de passar, né, para a Adriana, eu vou trazer um pouco que a gente está sempre lembrando do relatório que foi aprovado pela Cidoso, como a Carol trouxe no início. Esse relatório foi feito pela Alice da Mata, presidente da Cidoso, quando do PDL 454, de autoria do Chico D'Angelo. E ela traz, né, já no início do relatório, isso que você trouxe, Jorge, que é a questão dos representantes da sociedade civil eleitos. Ela fala assim: o projeto de decreto legislativo, que me coube a honrosa tarefa de relatar no âmbito da Comissão do Idoso, né, da Cidoso, expressa a perplexidade, a indignação e o repúdio com toda a comunidade que atua na defesa e na promoção do bem-estar das pessoas idosas. Né? Recebeu a notícia de que os membros do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso, CNDI, haviam sido, de uma hora para outra, destituídos de seus cargos no dia 28 de junho, né, do ano passado, né, pelo decreto 9893. E ela acrescenta: esses representantes da sociedade civil organizada, eleitos em setembro de 2018, para cumprirem o mandato até 2020, tomaram ciência do ato pela imprensa nacional. Importante dizer também o que ela expressa aqui no relatório, sendo que dias antes nós estivemos, né, em audiência, né, pública, que contou com a presença de representantes do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e também da Casa Civil, né? Eu lembro que o representante falou claramente, né? E ela coloca isso no relatório: nós fomos informados por integrantes do próprio governo de que a dissolução do CNDI não ocorreria e que, portanto, poderiam ficar tranquilos quanto a esse assunto. Então, eu só trago faço destaque dessa parte do relatório da deputada Alice da Mata, que foi um excelente voto favorável ao PDL, que pede a sustação do decreto 9893, para corroborar, né, com o que você fala da importância do controle social nas 3 esferas e um colegiado deliberativo, autônomo, um colegiado realmente que cumpre o seu papel de controle social, né? Então, nesse sistema democrático, isso se faz presente. Então, o que nós estamos conversando, falando, e as lives estaduais têm esse objetivo de valorizar o colegiado estadual, valorizar esse protagonismo do colegiado estadual e essa participação da sociedade civil e do governo nessa construção, né, nesse diálogo, construindo as políticas públicas. E você trouxe aqui, Jorge, também, antes de passar para a Adriana, a questão, né, que vocês têm o Disque Idoso. Então, eu passo para a Adriana perguntando, ela que faz, né, como vice-presidente, a representação governamental e que está à frente, né, dessa pauta, né, como servidora pública, que você falasse um pouco para nós, Adriana, como se dá esse Disque Idoso, como que o Paraná tem atuado e esses controles, né, que o Jorge também trouxe, desses escritórios regionais. Isso é importante porque a gente vai, né, publicizando, né, ações de um estado para o outro, para que a gente possa trazer para a população idosa essa garantia de direitos, assegurar os seus direitos por meio de políticas públicas. Então, seja bem-vinda, Adriana, muito obrigada por você estar conosco, né? O Jorge fez questão que você estivesse como vice-presidente e eu agradeço imensamente a sua disponibilidade. Com você. É um prazer estar aqui, é uma satisfação, né? Estar com vocês e a gente poder contribuir nesse debate e na restituição também dessa garantia de direitos que a gente tem pelo CNDI. Então,
eu entendo, Lúcia, que o Paraná ele tem se esforçado significativamente para a gente ter esse debate e essa democracia o máximo possível, né, com o nosso colegiado e a gestão. A gente tem, o Jorge falou muito bem, essa coisa que a gente tem desenvolvido em conjunto e fala Acho que nós estamos com um probleminha de áudio da Adriana, Lúcia. Achei que fosse só comigo. Adriana, você está nos ouvindo bem? Você tem condições de colocar o fone de ouvido? Porque está dando um pouco de distorção na sua fala. É que a Adriana, então, ela está lá na secretaria e provavelmente deve estar com alguma dificuldade de conexão por lá, Lúcia. Uhum. Não tem problema. Se você puder complementar enquanto ela retorna, Jorge, como a atuação desses escritórios regionais que você citou, e até ela voltar para trazer alguns dados do Disque Idoso, se você também já tiver para ir adiantando, porque é importante a gente fazer essa divulgação, porque tem o Disque 100, o Disque 100 é em nível nacional, mas alguns estados e alguns municípios, inclusive em Campinas, nós também tínhamos o Disque Denúncia, Disque Idoso aqui do município, mas infelizmente foi descontinuado. E sabendo que o Estado tem essa como política pública, é importante a gente trazer, porque a gente só fala geralmente nesse Disque Idoso, né, Jorge, geralmente no mês de junho, quando a gente comemora o Dia Internacional, né, de conscientização da violência contra a pessoa idosa. Mas é uma constante, e eu achei muito importante que você trouxe que esse Disque Idoso ele também tem o perfil de orientação à população. Então, com você, Jorge. Então, em relação na primeira questão ali dos escritórios regionais, né, eles são uma forma de organização administrativa da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho. Na verdade, todas as secretarias, né, a Secretaria de Saúde, todas as demais secretarias do Estado, elas têm a divisão administrativa do Estado em regionais, e no caso da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, são 22 escritórios, né? Nesses 22 escritórios, você tem ali um corpo técnico que ajuda no trabalho relacionado à política socioassistencial, né? E são eles que fazem essa interlocução entre a secretaria e os municípios, né? Entre a secretaria e as instituições, né? Entre a secretaria e os conselhos municipais, seja de qual área de garantia de direitos for. Então, eles têm sido parceiros também do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso, do CEDI. Muitas vezes a gente recorre a eles justamente por essa facilidade de comunicação, né? São eles que recebem muitas vezes os documentos, são eles que recebem projetos, são eles que recebem uma série de ações ali no escritório e nos repassam. São os escritórios regionais que muitas vezes recebem as dúvidas dos municípios, recebem as dúvidas dos conselhos municipais e repassam para nós, e repassam para o departamento, né? Então, o trabalho deles, sem dúvida, é muito importante, né? É justamente porque você consegue atingir aí a totalidade de todo esse estado que nós temos aí de 399 municípios. Então, sem dúvida, o trabalho dos escritórios regionais para nós, do Conselho Estadual, tem sido muito significativo, muito importante, tem sido grandes parceiros aí do nosso trabalho. Em relação ao Disque Idoso, como eu já mencionei, né, ele surge aqui no Paraná como uma demanda do próprio Conselho Estadual. Então, a criação do Disque Idoso, eu sempre digo assim, que o Disque Idoso, ele é a cria do CEDI, né? Por isso que a gente tem tanto apreço por ele, por isso que o Conselho Estadual sempre vem buscando o fortalecimento, né, desse trabalho, né? Hoje nós temos ali, né, a Adriana na chefia do departamento, já com uma equipe nova ali que está atuando no Disque Idoso, né? E nós percebemos, Lúcia, que nesse período da pandemia, o número de denúncias, né, o número de buscas, de pedidos ali de informações ou de denúncias de violações de direitos, nesse período de pandemia, ele aumentou significativamente em relação a 2019. Né? E nós temos já por vários meses, né, a violência
financeira, violência patrimonial, como o ranking ali do índice das nossas denúncias, né? Seguido por abandono, negligência, agressão verbal, psicológica, agressão física, que são aí na nossa escala de números, de índices, né? Nós temos são esses os diversos tipos de violações que nós temos. Tanto que, pelo fato de nós termos ali a violência financeira patrimonial em primeiro lugar, já acho que pelo 4º ou 5º mês consecutivo, nós estamos buscando desenvolver um trabalho mais efetivo nesse aspecto, né, para garantir que o nosso idoso, né, a nossa idosa aqui no estado, ele não seja vítima, né, da violência financeira patrimonial. E é interessante porque dentro de todas essas violações, né, seja ela financeira, de abandono, negligência, agressão verbal, agressão física, a maioria das violações elas acontecem no ambiente doméstico, né? Da mesma forma que as violações da criança e adolescente também acabam acontecendo no ambiente doméstico. Isso demonstra para nós o quê? Que nós temos uma violência cíclica dentro do ambiente familiar, né? Que começa lá na infância, na adolescência e que termina lá com a pessoa idosa. Então, sem dúvida, o Disque Idoso, ele é um dos canais que nós temos aqui no estado do Paraná, importantes, né? Recebemos denúncias também de outros canais, mas o Disque Idoso Paraná, ele vem desenvolvendo um trabalho fundamental também de orientação, né? Porque, como eu já falei, muitos idosos buscam o Disque Idoso para receberem orientações, para saberem, né, os seus direitos, e nós temos ali uma equipe de profissionais altamente qualificados, né, que estão buscando sempre atender esses idosos da melhor forma possível, né? E o Conselho Estadual, ele recebe todos os meses, por parte do departamento, né, já é pauta permanente de uma das nossas comissões, nós temos um relatório do Disque Idoso. Então, todos os meses, né, esse grupo do Disque Idoso, né, o Departamento da Política da Pessoa Idosa, prepara esse relatório para apresentar para o Conselho Estadual, né, como que naquele mês foi feito, né, como foi realizado, quais as denúncias foram recebidas, inclusive isso nos dá diretrizes para saber qual é a melhor forma também de atuação enquanto Conselho Estadual, como propor, né, como deliberar ações mais efetivas, como nesse caso, que nós percebemos que pelo 4º ou 5º mês consecutivo, a violência financeira patrimonial tem estado no ranking, né, das nossas denúncias recebidas pelo Disque Idoso. Então, nós entendemos que é importante fortalecermos, é importante fazermos um trabalho de enfrentamento mais efetivo nesse aspecto, porque temos entendido que no nosso estado a violência financeira patrimonial tem estado aí nos maiores índices de denúncias, né, que nós temos recebido dentro do grupo de violações de direitos aí que vem, né, até o Disque Idoso por meio das ligações. Jorge, essa questão que você traz, né, do Disque Idoso do Paraná ser uma cria, né, do CEDI, isso é importante porque mostra aí o Disque Idoso como uma política pública, né, trabalhada, pensada, debatida, dialogada dentro do colegiado e assim efetivada. E você traz um outro dado importante, que é a questão da deliberação, porque a deliberação é uma decisão, e quando você decide junto, você se torna... tem um sentimento de pertença a essa decisão. Então, você zela por isso. Então, essa é a importância de um colegiado ser deliberativo. Não é cumprir a agenda que o governo traz, seja ele municipal, estadual ou federal, mas a partir das demandas da sociedade, das pessoas idosas, você trabalhar desenvolvendo essa política pública. E isso que você traz entra em contraponto, né, com o que aconteceu conosco, né, no governo federal, que é justamente, e a Lídice também traz isso no seu relatório, quando ela fala que é importante deixar claro para toda a sociedade que o CNDI não é um órgão consultivo. O CNDI não é um órgão consultivo, o CEDI Paraná, ou qualquer conselho estadual, não é um órgão consultivo, nem nenhum conselho municipal é um órgão consultivo. E aí ela complementa, como pretende o governo? Por que isso é importante? Porque quando você traz para
para a questão do conselho, essa característica consultiva, você reduz essa possibilidade de diálogo, porque você está simplesmente fazendo uma consulta. Então, é isso que a gente cada vez mais tem visto e vivenciado com a destituição do CNDI. Aí algumas pessoas perguntam assim, mas o CNDI, ele continua. Foram escolhidas 3 representações da sociedade civil para estar presente nesse colegiado. E aí eu já até respondo, falo, mas então, quando é escolhido, não é eleito. Quando é escolhido, já é uma determinação, né, do Ministério, que foi feito esse processo seletivo. Esse processo seletivo contou com quem? Com servidores, né, comissionados do Ministério, para escolher 3 representações da sociedade civil. E essa é uma questão importante. Quando você tem essa representação, né, selecionada, você também já está dando esse tom, vocês serão selecionados para ser consultados quando for importante para o colegiado. Então, para o Conselho Nacional. E isso que você traz, Jorge, é importante porque mostra claramente a importância dessa autonomia e desse viés, né, dessa característica deliberativa dos colegiados. Então, isso faz realmente da política pública efetiva. Então, quer dizer assim, com você na presidência ou não, né, sendo a próxima presidência do Conselho um representante governamental, a gente vai ter, né, o Disque Idoso do Paraná funcionando e com esse relatório mensal que é fantástico para que, como você falou, para desenhar os próximos passos. E aí eu gostaria se você me permite só um adendo em relação a essa questão de representatividade, é importante ressaltar que aqui no Paraná, né, na eleição da sociedade civil, as nossas vagas, né, as nossas cadeiras da sociedade civil, elas são distribuídas em todas as regiões do estado do Paraná, né? Ou seja, nós não temos somente representantes da capital, né? Nós temos a representatividade de instituições que atendem pessoas idosas por todo o estado. E diga-se de passagem, né, desde 1997, né, eu sou um conselheiro que representa a sociedade civil e que não sou da capital, não sou de Curitiba. Eu sou o primeiro presidente aqui do Paraná que não é da capital, né, que vem de uma cidade do interior do estado, né, justamente representando uma instituição do interior do estado. Então, é muito importante dizer que, né, aqui o CEDI entende, né, o CEDI entendeu e entende, né, que para que você possa ter, né, uma maior participação democrática, para que você possa ter uma maior representatividade, é importante que nós tenhamos conselheiros de todas as regiões, representando todas as regiões do estado. Por quê? Porque são os conselheiros que estão nessas regiões, que conhecem as demandas específicas das suas regiões, que trazem as demandas específicas das suas regiões para o conselho, diferentemente daquele conselheiro que é da capital, que conhece, né, as demandas da capital e, no máximo, ali da região metropolitana. Então, é importante destacar, né, que para que você tenha um conselho participativo, de fato, para que você tenha um conselho representativo, de fato, você precisa garantir a participação, né, de todos os grupos, né, de todas as especificidades que compõem cada estado, cada município e o nosso próprio país. Então, num país como o nosso, né, da abrangência quase que continental que tem o nosso país, né, sem dúvida nenhuma, é muito importante e muito necessário que você tenha, né, outras instituições, outras regiões do estado representadas. Na verdade, a gente precisa fortalecer essa representatividade, né, porque é muito complicado você decidir por um conjunto tão grande de pessoas, por um conjunto tão diverso de ideias, de culturas, de necessidades. É complexo você fazer uma decisão com um grupo muito pequeno de pessoas. E a nossa democracia, ela garante justamente essa possibilidade de participação, de ouvir a população, mas para você poder ouvir a população, você precisa garantir a representatividade dela. Então, aqui no estado do Paraná, não tem como a gente ouvir um universo, né, tão grande de idosos só com conselheiros da capital, por exemplo. Então, por isso
que o Conselho Estadual do Paraná entende que a representação dos conselhos das diversas regiões do estado é muito importante. Importante esse seu esclarecimento, porque até recentemente, né, um mês atrás, realmente um mês atrás, dia 18 de agosto, foi protocolado o PL, né, o projeto de lei 4249/2020, que da deputada Alice da Mata, onde ela estabelece, né, por meio desse projeto, a organização do Conselho Nacional. E uma das coisas que ela trouxe é que o colegiado do qual eu participava, ele tinha 28 representações, 14 da sociedade civil e 14 governamentais. E nesse PL, ela justamente amplia a representação para 15 da sociedade civil e 15 representações governamentais. Isso é importante que você traz, porque essa representatividade, no nosso caso como nacional, como CNDI, e essa é uma diferença também do CNDI antes da destituição, nós, para participarmos, qualquer organização da sociedade civil, ela tinha que ter atuação nos estados, em 5 regiões, em 5 estados, né, perfazendo 3 regiões, justamente para garantir essa representatividade que você levantou e esclareceu muito bem, que o Paraná faz cumprir, né, essa representatividade. Porque, como você falou, você é o primeiro presidente que não é da capital. Claro, você traz aí a experiência da sua região, né, do seu trabalho como gestor de LPI e com a visão de uma outra região do Paraná. Isso também estava acontecendo com o CNDI até a destituição. E uma das coisas que no processo seletivo que o Ministério fez, quebrou, foi justamente isso. Você tem que ter a representação, não a atuação. Uma coisa é você atuar no Estado, outra coisa é você ter uma representação. Então, isso também é uma discussão, né, que a Alice trouxe para esse PL, né, que é esse projeto de lei, para restituir essa organização, funcionamento do Conselho Nacional, né, na lei, né, na PNI. Então, isso que você traz foi realmente muito importante, porque a população precisa entender o quanto ela é protagonista, né, dos seus direitos. Então, quanto mais essa população entende, quanto mais ela tem conhecimento, mais ela vai valorizar o controle social, né? Então, a Adriana já está conosco. Adriana, então, volto a pergunta para você falar um pouco, né, do Disque Idoso. O Jorge trouxe para a gente rapidamente, né, que vocês têm mensalmente esse controle dentro do CEDI, e agora você, como governamental, né, como se dá essa atuação do Disque Idoso e como vocês, como governo, faz esse controle? Você está... Não, eu não estou te ouvindo, Adriana. Não estou ouvindo. Eu acho que travou a conexão dela lá, né? Travou novamente, Adriana. Então, enquanto a Adriana vai verificando, fazendo essa verificação, a gente tem aqui também uma questão até de encaminhamento, Jorge. O que você acha? Né, como nós, né, eu não fiz esse esclarecimento no início, mas faço agora, tanto a rede de conselhos quanto o CEDI Paraná, né, nós fizemos contato, a rede enviou convite a todos os deputados federais do Paraná, né, para estarem conosco nessa live. O CEDI Paraná enviou a Assembleia Legislativa, e isso é importante a gente deixar claro que a gente sempre faz esse contato, porque a gente sabe que é importantíssimo que o parlamentar, seja ele na esfera estadual ou nacional, né, federal, ele esteja presente nesse debate, porque só ele entendendo essa demanda é que ele vai poder ter o seu voto lá, no nosso caso, no Congresso, lá na Câmara dos Deputados, de forma, vamos dizer assim, de forma propositiva.
E uma das coisas que nós estamos desenvolvendo esse programa de lives é justamente para que essa informação chegue à população, mas também chegue aos parlamentares do que realmente aconteceu com o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Então, esse esclarecimento é importante a todos vocês que nos acompanhem, que foi feito o convite. Inclusive, infelizmente, nós não recebemos resposta alguma, nem que iriam participar, nem que não poderiam estar conosco, de nenhum dos deputados federais do Paraná. Então, a gente deixa esse registro e fica também o convite, né, para que a população esteja atenta a essa participação, né, esses parlamentares do Brasil todo, não é só do Paraná, porque a causa da pessoa idosa, ela precisa ser discutida pelos parlamentares, precisa ser discutida, inclusive na live com a Bahia, a própria Lídice disse isso, né? Precisa ser discutida também nas próximas eleições municipais como pauta dos candidatos, né? Porque não adianta a gente buscar garantias de direitos se os legisladores desconhecem a necessidade dessa população. Então, Jorge, você gostaria de fazer alguma complementação que a Adriana faria sobre o Disque Idoso, ou a gente pode ir iniciando as nossas considerações finais, os nossos encaminhamentos dessa live? E uma pergunta, na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, tem uma comissão específica para o idoso? Como que ela funciona? Se vocês têm um trabalho, né, de diálogo próximo, ou se torna um pouco distante? Como que está nesse caso aí no Paraná? Na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, nós temos uma comissão chamada CRIAI, né, que ela atende crianças, adolescentes, pessoas com deficiência e pessoas idosas, né? Atualmente, essa comissão ela é presidida pelo deputado estadual Cobra Repórter e é composta por diversos deputados e deputadas. Nós sempre buscamos, né, ter um diálogo com essa comissão, né? Sempre que buscamos essa comissão na Assembleia Legislativa, nós sempre fomos muito bem atendidos, né, tanto pelo deputado Cobra Repórter, que é o presidente da comissão, quanto pelos demais deputados que compõem essa comissão também, né? E nós, o ano passado, quando eu assumi a presidência do Conselho Estadual, eu procurei, né, o deputado Cobra Repórter para nós conversarmos, para nós alinharmos algumas ações. Inclusive, nós solicitamos, enquanto Conselho Estadual, para ele, que nenhuma matéria que fosse apreciada na Assembleia Legislativa sobre a pessoa idosa, que ela pudesse ser remetida ao Conselho Estadual, para que a gente pudesse fazer uma análise, para que a gente pudesse fazer uma contribuição, né, para que a gente soubesse o que é que estava tramitando na Casa Legislativa a respeito da política da pessoa idosa no Estado do Paraná. Então, nós temos conseguido manter um trabalho de diálogo assim, bem importante com essa comissão da Assembleia Legislativa, e acho que é muito importante, sem dúvida, né, que os conselhos, sejam eles municipais, estaduais, né, ou no caso o Conselho Nacional, que eles estejam acompanhando quais são as matérias de interesse da população idosa que estão sendo votadas. E uma das coisas importantes que você traz a respeito das eleições, é muito importante que os conselhos municipais, nesse momento, estejam se debruçando aí sobre os programas de governo, né, dos prefeitos, candidatos a prefeitos, né, dos municípios e candidatos a vereadores também, né, para saber em que medida aquele determinado vereador ou vereadora, candidato, né, ou candidato a prefeito, ele está, de fato, comprometido com a causa da política da pessoa idosa. Né? É importante saber em que medida que esse candidato a prefeito ele está comprometido com a valorização desses colegiados, dessas instâncias de controle social. É muito importante nesse momento saber, né, qual é a pauta que a pessoa idosa ocupa nesses programas de governo que estão sendo desenvolvidos nesse momento. Né? Então, acho que fica aí também esse alerta aos nossos conselheiros e conselheiras nos municípios, né, para que estejam atentos a isso. Né? Existe alguma pauta, existe alguma alusão, né, alguma perspectiva de se falar da pessoa idosa nesse programa de governo? Se não tem, né, por que não tem? Né? Se não tem,
talvez, inclusive, seja porque esse candidato ou essa candidata não tenha a pessoa idosa como alguém importante, como alguém significativo, como alguém representativo no seu programa de governo. É isso que você traz, Jorge, e a gente pode até, pensando como um encaminhamento da live, e se assim também, né, a Adriana está nos ouvindo, ela infelizmente está com um problema lá a internet está oscilando muito o sinal, ela já passou uma mensagem pedindo desculpa a todos, né, mas fica tranquila, Adriana, até se você puder voltar, habilita a sua câmera, esteja conosco visualmente, fica à vontade, seja bem-vinda, e a gente entende perfeitamente que isso acontece com todos, né? Então, com um encaminhamento, que o Conselho Estadual do Paraná fizesse uma nota, né, pedindo para que os conselhos municipais, já que vocês têm praticamente 100% dos municípios, né, com o conselho municipal, que os conselhos municipais enviassem, acompanhassem, né, como você bem falou, acompanhassem aí os programas dos prefeitos, mas também que eles encaminhem aos vereadores, aos prefeitos, aos candidatos, as deliberações das conferências municipais. Porque é uma forma se esse vereador, se esse candidato a prefeito, de posse dessa documentação, não fizer nenhum sinal, já mostra o que você falou, ele não vê a pessoa idosa como cidadã, né? Porque a pessoa idosa não como é a criança, como os adultos, seja quem for, nós todos somos cidadãos. Então, fica aí uma sugestão de encaminhamento para que a gente possa fazer uma nota, fazer uma divulgação, né, das deliberações das conferências municipais nos nossos municípios, né? De repente, por meio, até como você falou, de uma reunião virtual, como vocês estão pensando, como o Paraná, né, que não pôde realizar a conferência estadual em virtude da pandemia, então fica como encaminhamento. E uma outra sugestão que eu gostaria de dar também como encaminhamento, que fosse feito também, né, por parte do CEDI Paraná, um ofício aos deputados federais, né, dizendo da live, nós como rede nós iremos fazer, mas dizendo da live, dizendo da importância, né, da pessoa idosa nesse contexto, né, da legislação, e isso que você trouxe, a gente via muito também no CNDI, de repente chegava para nós, como Conselho Nacional, ou a gente ficava sabendo de uma mudança no estatuto, que o Congresso, que determinado parlamentar estava pretendendo fazer uma mudança no estatuto, mas não conversavam com a gente. Então, isso dava uma dor de cabeça enorme, porque eram coisas que a gente já estava conversando, já estava deliberando, muitas vezes já tinha deliberado, e aí o parlamentar A, B ou C decidia mexer no estatuto. Mexer no estatuto é mexer na lei, mexer numa lei que, como você falou no início da nossa live, ainda, né, está com diversos pontos a serem estabelecidos, né, serem cumpridos. Então, aí a pessoa o parlamentar vem propor uma mudança sem conversar com o controle social. Então, isso que você trouxe e essa aproximação que você fez com a Câmara, né, com a Assembleia aí no Estado, é importante para que a gente possa ter. Então, o controle social, ele é indispensável dentro desse sistema democrático. Então, essa é uma questão. Então, fica aí a sugestão desse encaminhamento. Se você tem mais algum, Adriana, se quiser, escreve o encaminhamento que você acha interessante e a gente lê aqui para você, né? Então, esse é o encaminhamento. E gostaria também de dizer que nós temos aqui com o Conselho Estadual, né, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, com diversos conselhos da região do Vale do Paraíba, né, que compõe a rede de conselhos, que eu tenho o prazer de representar nesse programa de lives. Temos também, né,
uma colocação dizendo que é muito importante essa ideia de representatividade que você trouxe, Jorge, pelo presidente do Conselho de Bananal, e ele coloca: a representatividade não pode ser só quantitativa, tem que representar qualidade, ou seja, o controle social não adianta ter conselheiros que não exerçam seu papel. E isso é uma coisa importante que o presidente do Conselho Municipal de Bananal traz, que é o conselheiro, que a pessoa que busca o conselho para ter status de conselheiro, para ter currículo, né, e não exerce seu papel. E isso é importante que a população saiba, que esse é um espaço público. Então, você também pode ir acompanhar as reuniões, é claro, isso tudo depois desse momento de pandemia, né? Acompanhar virtualmente ou presencialmente, quando puder, as reuniões do Conselho Municipal, ou estadual ou nacional, para que você saiba quem é que está trabalhando realmente, exercendo o controle social. A Maria Ponciano, do Rio de Janeiro, está presente, Conselho Municipal de Bauru, de Aparecida, de Lorena, eles estão presentes, então a gente tem diversos conselhos conosco e isso é importante. Jorge, para suas considerações finais, e você vai falar por você, pela Adriana, então, né? Que a Adriana está com um problema no som, para a gente seguir para o nosso fechamento da live. Bom, Lúcia, quando nós convidamos você para participar da nossa reunião plenária do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso, no mês de agosto, você pode verificar pessoalmente, né, virtualmente, o comprometimento que o Conselho Estadual como um todo, não só como sociedade civil, o Conselho Estadual como um todo, ele tem em relação à restituição, né, do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso de uma forma efetivamente representativa, né? Sem dúvida nenhuma que o Conselho Estadual ele vai fazer essa orientação para que os conselhos municipais acompanhem os programas aí dos candidatos e candidatas às prefeituras dos nossos municípios, né? Inclusive, isso já vai estar na pauta da nossa comissão permanente de acompanhamento dos conselhos municipais. Nós temos uma comissão específica dentro do CEDI de acompanhamento dos conselhos municipais. Diga-se de passagem, Lúcia, que nós criamos essa comissão em março de 2019, justamente como nós tivemos aí um número muito grande de conselhos municipais sendo implantados no estado. O Conselho Estadual entendeu pela criação dessa comissão permanente. Então, já vai ser pauta da nossa reunião agora no mês de setembro, dentro dessa comissão, né, uma nota para que os conselhos municipais possam estar acompanhando, né, de perto esses programas, nessas campanhas às prefeituras dos municípios, né? Sem dúvida nenhuma também nós vamos fazer uma manifestação do Conselho Estadual aos nossos deputados e deputadas federais, para que eles possam estar apoiando esse PDL, né, para que eles possam estar aí se manifestando favoravelmente à votação desse PDL, para que nós tenhamos aí uma organização do nosso Conselho Nacional de uma maneira efetiva, né, como nós realmente precisamos, né? Lamentamos, né, a forma como foi conduzida a sua destituição em 2019, e você sabe disso, nós já manifestamos isso, inclusive, em outras ocasiões, em outras oportunidades. Então eu falo em nome do Conselho Estadual, que nós lamentamos profundamente, né, o que aconteceu em 2019, por isso que nós estamos juntos nessa luta, porque nós entendemos que sem o fortalecimento dos conselhos municipais, sem o fortalecimento dos conselhos estaduais, sem o fortalecimento do Conselho Nacional, nós não vamos conseguir construir uma política efetiva da pessoa idosa, né? E é importante destacar, Lúcia, que quando nós deliberamos o nosso Conselho Estadual, né, porque muitas vezes quando se fala em conselho, só se pensa em sociedade civil, né? Quando o poder público fala conselho, só pensa sociedade civil. O conselho sempre é paritário, né? E não é só a sociedade civil falando, é também o próprio segmento do governo referendando, concordando, né? Porque antes de ser, inclusive, um representante do governo,
a pessoa também é um cidadão, a pessoa também é uma cidadã, né? E que todos nós estamos no processo de envelhecimento. Então, todas as nossas deliberações do Conselho Estadual, elas são deliberações do Conselho. E eu tenho uma honra muito grande em poder representar esse conselho, né? E tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós decidimos, nós não decidimos enquanto sociedade civil. Nós decidimos enquanto conselho estadual, tanto por um segmento quanto por outro. Por isso que essa nossa relação de parceria, né, com a Adriana, que não só é vice-presidente do conselho, mas também é chefe do departamento e está aqui conosco apoiando essa iniciativa, ela é muito importante e ela é muito significativa, né? Então, quero agradecer imensamente esse convite. Quero dizer, Lúcia, que o nosso Conselho Estadual sempre está com as portas abertas para você, né? A gente sempre tem um prazer aí de poder ouvi-la também. Esperamos que essa pandemia passe logo, né, para que as nossas reuniões presenciais elas retornem, né, para que os nossos encontros presenciais eles retornem, porque eu ainda sou da perspectiva de que nada do que olhar nos olhos, nada do que você ter a pessoa ali, do que você ter um abraço, do que você ter um afeto, do que você ter um contato, né? Eu, quando faço as reuniões agora, desde abril, né, eu vou até Curitiba para realizar as reuniões plenárias do CEDI, mas nós olhamos para aquela sala de gestão, que é a sala das plenárias dos conselhos, quando a gente olha para aquela sala vazia e todos os conselheiros só no seu quadradinho na tela ali, a gente sente aquele vazio, né? Porque a gente sabe o quão importante é ter essa proximidade das pessoas. Então, eu espero que tudo isso passe, né? E vai passar, que a gente possa tirar desse momento as melhores experiências possíveis, que nós possamos nos tornar seres humanos melhores, né, a partir desse momento, aí, dessa vivência que a gente teve com a pandemia, né, e que a gente possa ter outras ocasiões aí de estar nos revendo, né, de estar aí compartilhando informações, compartilhando experiências, né, e mais uma vez o Conselho Estadual dos Direitos do Idoso do Paraná fica à disposição. Quero agradecer a Carol, quero agradecer a você, Lúcia, quero agradecer a toda a equipe da rede que nos acolheram, né, nessa proposta, e já tivemos ali um momento muito importante na quarta-feira, com a Guiomar também, de uma maneira assim, bem descontraída, que hoje cedo, ainda pela manhã, eu estava conversando que as horas passaram tão rápido naquele bate-papo que eu nem vi. Quando eu vi, nós já estávamos conversando mais de 1 hora, e aqui nós já estamos conversando há quase 1h30, né? E a hora passa super rápido, porque a gente se sente super à vontade em poder estar compartilhando dessas nossas experiências com vocês, e ficamos aí à disposição sempre porque for necessário. Esses encaminhamentos que foram citados aqui, sem dúvida, eles são muito importantes, e que o nosso Conselho Estadual se compromete, né, a fazer com que ele seja feito, com que ele seja executado junto aos nossos conselhos municipais e junto aos deputados federais que representam o Estado do Paraná na Câmara dos Deputados em Brasília. Perfeito, Jorge. Vou passar para a Carol, só para ela fazer o de praxe, né, a finalização, e aí depois da Carol... Adriana, se você quiser escrever alguma mensagem no chat, eu leio para você, que está com problema lá no áudio, e aí depois a gente vai para o fechamento da live. Com você, Carol. Carol, o microfone está fechado. Desculpem, perdão. Essa live, então, abordou a questão da existência do projeto do Decreto Legislativo PDL 454/2019, que de autoria do deputado Chico D'Angelo, que objetiva a sustação do Decreto 9893, que destituiu o colegiado legitimamente eleito do Conselho Nacional da Pessoa Idosa, o CNDI, reestruturando, trazendo grave violência institucional às pessoas idosas de todo o país e ao restante da população. Conforme foi abordado, o PDL 454 de 2019 já tramitou pela Comissão do Idoso na Câmara dos Deputados, na CIDOSO, teve um relatório muito favorável à sua aprovação e agora precisa ser pautado em regime de urgência e levado à votação e aprovação no plenário da Câmara pelos deputados. De todo o contexto dessa live, extraímos os seguintes encaminhamentos. Primeiramente, a criação de planos estaduais para o desenvolvimento das políticas de direitos das pessoas idosas. Buscar a efetiva aplicação do Estatuto do Idoso.
Buscar atuação por redes. Durante a pandemia, manter ativas reuniões de colegiados municipais na forma virtual. Estimular o repasse de recursos através do Fundo Estadual para os fundos municipais, para assegurar a autonomia destes conselhos municipais. Estimular programas de capacitação contínua de conselheiros, tanto do Estado quanto dos municípios. Realizar trabalhos de parcerias na aproximação do Conselho Estadual numa participação ativa com os conselhos municipais. Estimular o implemento de políticas setoriais de direitos das pessoas idosas, tanto no âmbito estadual quanto municipal. Desenvolver programas de orientação à proteção integral das pessoas idosas e de seus direitos. Assegurar o protagonismo do Conselho Estadual e também dos conselhos municipais no exercício constitucional do seu papel de controle social. Estimular o Disque Idoso como política pública de orientação da população. Assegurar nos conselhos estaduais a representatividade de suas diversas regiões. Mobilizar a efetiva participação do Poder Legislativo no compromisso da política pública dos direitos das pessoas idosas. Elaboração de uma nota do Conselho Estadual para que os conselhos municipais acompanhem a pauta dos poderes públicos e também acompanhem os programas dos candidatos nesta próxima eleição que afetem aos direitos da pessoa idosa. Que o Conselho Estadual informe aos poderes públicos, estadual, municipal, sobre a realização dessa live. Aproximação dos parlamentares federais do Estado do Paraná para que eles apoiem o PDL 454 de 2019 e também o projeto de lei 4249 de 2020. Que os parlamentares não se furtem diante dessa inconstitucionalidade que é o decreto 9893. O envio de uma correspondência para os deputados federais falando justamente da realização e da importância dessa live e da aprovação do PDL 454 de 2019 para a restituição do CNDI. Trazer apoio das lideranças na Câmara dos Deputados para a aprovação do PDL 454 de 2019, cujas assinaturas estão sendo colhidas virtualmente por meio do site da Câmara. Ia fazer uma sugestão, Lúcia, a respeito da adesão à campanha do Conselho Estadual do Amazonas, né? Com fotos, cartazes com pessoas idosas e ativistas em apoio ao PDL 454 de 2019 e ao PL 4249 de 2020. E também, Carol, só fazer uma observação, que seja também a importância que se permaneça as reuniões dos colegiados estaduais. Eu sei que o Paraná, né, tem feito, como o Jorge falou, eu mesma participei em agosto, mas é importante a gente frisar, né, deixar claro que a gente está falando com o Paraná, né, mas é importante que todos os colegiados estaduais permaneçam com as suas reuniões mensais virtualmente para que as deliberações aconteçam, né, de uma forma virtual, mas ela é importante que isso não, que esse procedimento não cesse. E uma outra questão também é de colocar, né, quando fala isso é importante, Jorge, nessa manifestação que o CEDI também Paraná vai preparar, que é pedir para que os deputados federais e as suas, né, lideranças, que eles façam essa assinatura, né, nesse sistema virtual da Câmara, que é chamado Infoleg. Então, depois eu te passo até o número do processo, como eles estão fazendo, para que a gente possa ter essa votação em plenário. Então, isso é importante. E por que isso também fazendo um esclarecimento a todos, né, que estão nos acompanhando? Por que isso é importante? Porque nós fizemos todo esse procedimento depois da aprovação do relatório, que foi dia 30 de outubro do ano passado. Então, nós conseguimos as assinaturas necessárias para o requerimento de urgência e a plenário. Só que terminou o ano e ficou isso para o início desse ano de 2020, no retorno das atividades parlamentares. Mas essa atividade, quando retornou, como a gente sabe,
em seguida foi decretada, né, no dia 11 de março, decretada a pandemia. Então, a Câmara dos Deputados mudou a sistemática. Então, esse requerimento de urgência que estava com todas as assinaturas precisou ser refeito, e a gente vem pedindo, né, praticamente diariamente, que os deputados federais assinem para que a gente atinja esse número exigido pelo regimento da Câmara dos Deputados, para que o PDL 454 de 2019 do deputado Chico D'Angelo vá a plenário, para que a gente possa reverter o decreto 9893 de 2019, que destituiu o colegiado eleito. Então, esse é um esclarecimento importante que a gente faz. E aqui eu vou ler, então, ou você quer ler, Jorge, a mensagem da Adriana que ela postou, como CEDI Paraná? Eu acho que seria importante você ler, que ela está pedindo desculpas aqui, explicando. Você gostaria de ler? Faz favor, Jorge. Aí eu finalizo depois. Obrigada, Adriana, pela mensagem. A Adriana, então, escreveu para nós aqui. Eu imagino que a Adriana deve estar super nervosa nesse momento, gente, porque eu conheço a Adriana. Ela deve estar subindo pelas paredes, se não descendo pelas paredes do Palácio das Araucárias lá em Curitiba, por conta dessa situação. Mas, Adriana, fica tranquila que deu tudo certo. Acho que importante, eu falei que você está conosco aqui. Eu falei por mim, por você, por todo mundo, pelo Paraná inteiro, tá? Você sabe que eu falo bastante. Então, pessoal, desculpe os problemas técnicos que tivemos na Sejuf, agradeço a oportunidade e reforço a importância da parceria entre a gestão pública e os conselhos de direitos da pessoa idosa. No Paraná, temos buscado constantemente esse alinhamento. As ações do Departamento da Política da Pessoa Idosa estão em consonância com o CEDI Paraná. Reforço a importância do CNDI em sua forma democrática, participativa e deliberativa. Do mais, estou à disposição na política da pessoa idosa e também como vice-presidente do CEDI Paraná. Adriana, obrigado aí de coração pela sua participação, né, pelo seu apoio incondicional sempre, né? Nós temos feito um trabalho muito bom junto com a Adriana, entre presidência e vice-presidência. A gente tem tido um diálogo muito significativo, muito importante. A Adriana tem feito um trabalho espetacular e excelente à frente do Departamento da Política da Pessoa Idosa, do qual o Conselho Estadual reconhece o trabalho que ela vem desenvolvendo e o esforço que ela vem fazendo, o comprometimento que ela tem à frente da política da pessoa idosa aqui no estado do Paraná. E no mais, quero agradecer, Lúcia, aí o seu convite, agradecer a Carol, a toda a equipe da rede. Muito obrigado de coração aí por essa oportunidade que vocês nos deram e que a gente possa estar em outros momentos somando esforços. Quero agradecer a todas as pessoas que comentaram, que deixaram o seu comentário ali e que participaram conosco nessa live. A gente agradece e o Conselho Estadual do Paraná, eu como presidente, fico à disposição sempre que for necessário. Estamos à disposição para fortalecer essa rede em busca aí de uma efetivação e garantia dos direitos da pessoa idosa, não só no estado do Paraná, mas em todo o nosso Brasil. Muito obrigado. Obrigada, Carol, né, como presidente do Conselho Municipal de Bauru, que tem dado para a gente esse apoio técnico, a rede de conselhos, né, que tem possibilitado esse programa de lives, né, e eu fico muito honrada de ter sido convidada para fazer essa representação nesse programa de lives. Lembrando que a rede de conselhos congrega, né, é composta por 39 municípios da região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, e desses 39 municípios, Jorge, nós já temos 35 com conselhos municipais integrando a rede, né, que tem aí está tendo esse protagonismo em defesa do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, juntamente com os conselhos estaduais. Adriana, sei aí do seu silêncio, né, que realmente, como é difícil, né, a gente ser, né, no seu caso, por uma oscilação técnica, no caso do CNDI, né, um silenciamento, né, por decreto, né, um decreto 9893, que deixa a gente sem poder exercer o nosso trabalho, o nosso controle social. Então, você hoje está representando, né, de forma, né, técnica, mas no caso do CNDI, que foi silenciado o seu trabalho e a sua efetividade no controle social. E, para finalizar,
né, eu vou ler um trecho do relatório da Lides que fala justamente sobre isso, e é importante que a gente tenha ciência disso. Ocorre, todavia, que o decreto número 9.893, de 2019, também é manifestamente ilegal, na medida em que contradiz de forma clara diversas disposições da Lei 8.842, de 4 de janeiro de 94, que instituiu a Política Nacional do Idoso e criou o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, atentando assim contra os direitos das pessoas idosas. E assim, mais uma vez, agradeço a todos e finalizamos essa live, né, essa nossa live com o Conselho Estadual dos Direitos do Idoso do Paraná, né, a nossa caminhada, né, nessa edição de lives, e isso é muito bacana porque nós já tivemos aqui conosco o Amazonas, o Rio de Janeiro, a Bahia, São Paulo, Roraima, tivemos semana passada, na 6ª edição, o Estado do Maranhão, o Conselho Estadual do Maranhão, e hoje, na nossa 7ª edição, né, o Conselho Estadual do Paraná. Muito obrigada aí por assegurar os direitos da minha mãe e de tantas pessoas queridas, pessoas idosas queridas que moram no Paraná, são aí paranaense, e você desse importante trabalho do CEDI Paraná. Obrigada a todos e até a próxima semana. Nós estaremos daí indo para o norte, né? Estaremos com o Conselho Estadual do Pará, né, para a gente conversar sobre essa garantia de direitos das pessoas idosas e, acima de tudo, desse processo, né, desse controle social que é previsto em nossa Constituição. Então, semana que vem, às 11 horas, estaremos com o Conselho Estadual do Pará para que a gente possa dar continuidade a esse programa de lives. Muito obrigada, bom dia, bom fim de semana a todos. Obrigada mais uma vez, Jorge e Adriana, por toda a acolhida, por todo o apoio do Paraná. Abraço a todos. Só aguardar um pouquinho que a Carol vai fazer o fechamento aí técnico.